A chuva caía em garoa constante sobre a Floresta Nacional Olímpica, encharcando a vegetação rasteira coberta de musgo e transformando as trilhas em lama escorregadia. O guarda florestal Michael Evans, um ex-fuzileiro naval de 38 anos com barba grisalha e uma claudicação por causa de uma antiga lesão, estava sentado em sua cabana perto do lago Gnaut, uma lamparina a querosene, enquanto um brilho quente sobre o pequeno cômodo. Era tarde, o tipo de noite em que a floresta parecia prender a respiração, e Michael estava examinando uma caixa de registros antigos que encontrara no sótão da estação de guardas florestais. Documentos que remontavam aos primórdios do parque, alguns tão antigos quanto o final do século XVIII. Ele sempre foi aficionado por história, e a ideia de desvendar histórias esquecidas do noroeste do Pacífico era uma distração bem-vinda da solidão de seu posto. O livro Razão encadernado em couro chamou sua atenção, suas páginas amareladas e quebradiças, a tinta desbotada mais legível. A data na capa dizia 1799, e o título, rabiscado com uma letra trêmula, era simplesmente uma conta das trevas na floresta. Intrigado, Michael abriu as páginas, estalando enquanto elas reviravam. A história foi escrita por um homem chamado Elias Whitmore, um caçador de peles que vagou pela região enquanto ainda era uma natureza selvagem intocada. Enquanto Michael lia, um arrepio percorreu sua espinha, não pelo frio, mas pela história que se desdobrava diante dele. Uma história de um pregador, um anjo caído e uma batalha que desafiava a crença. As mãos de Elias Whitmore tremiam enquanto ele colocava sua pena no papel, a luz vacilante de sua fogueira projetando sombras nas paredes de sua barraca. Ele era um caçador de peles de 32 anos, endurecido por anos a bravar a natureza selvagem em busca de peles de castor e couros de urso. Mas naquela noite ele vira algo que o assombraria pelo resto de seus dias, e sentiu-se compelido a registrar, mesmo que apenas para dar sentido ao terror e ao milagre que o salvaria. Eu havia acampado perto das margens do rio Gnaut, escreveu Elias, minhas armadilhas armadas e minha fogueira queimando fracamente. A noite estava clara, as estrelas brilhantes acima dos pinheiros imponentes, mas uma estranha inquietação me dominou. A floresta estava muito silenciosa, nenhum lobo ruivando, nenhuma coruja chamando. Então eu ouvi um som como o bater de grandes asas, seguidos por uma voz que parecia vir do próprio ar, fria e cruel, falando palavras que eu não conseguia entender. Elias levantou o olhar da escrita, sua memória vivida enquanto revivia o momento. Uma sombra caíra sobre seu acampamento e das trevas surgiu uma figura que só poderia ser descrita como um anjo caído. Media 8 pés de altura, suas asas outrora gloriosas agora rasgadas e enegrecidas, suas penas pingando um icor enegrecido. Seu corpo era humanoide, mais magro, sua pele um cinza doentio, e seus olhos ardiam com um fogo carmesim que falava de malícia sem fim. Em sua mão ele segurava uma espada regular de obsidiana, a lâmina pulsando com uma luz impura. Mortal, sibilou ele sua voz um sussurro venenoso. Eu sou Malacor, expulso dos céus por minha rebelião. Esta terra é minha agora, e sua alma será minha oferenda. Elias procurou seu mosquete, suas mãos úmidas de suor, mas antes que pudesse atirar, Malacor avançou, suas asas se desdobrando com uma rajada que apagou a fogueira. A espada do anjo caído cortou o ar, cortando o mosquete de Elias ao meio. E uma mão com garras o agarrou pela garganta, levantando-o do chão. Sua espécie é fraca, zombou Malacor, seus olhos carmesins cravados nele. Você será o primeiro de muitos a cair? Elias engasgou, sua visão escurecendo enquanto o aperto do anjo caído se apertava, o frio de seu toque penetrando em seus ossos. Mas então uma voz ecoou, forte e inabalável, cortando a escuridão como um farol. Solte-o, servo do abismo. O homem entrou na clareira, uma figura alta e um simples casaco preto. Seu rosto envelhecido, mais resoluto. Uma cruz de madeira pendurada em seu pescoço. Ele estava na casa dos 30 anos,
com a barba escura e olhos que brilhavam como uma fé feroz e inabalável. Em sua mão ele segurava uma Bíblia encadernada em couro, suas páginas desgastadas pelo uso de anos. Malacor se virou, suas asas se agitando, e soltou um rosnado que sacudiu as árvores. Quem ousa a me desafiar? Rugiu ele, deixando Elias cair no chão. Elias respirou fundo, rastejando atrás de uma tora caída, enquanto o homem avançava sem medo. Eu sou o reverendo Nathaniel Stone, servo do Altíssimo, declarou o pregador, sua voz firme como ferro. Sua rebelião terminou aqui, Malacor. O anjo caído riu. Um som como vidro quebrando e investiu, sua espada de obsidiana mirando o coração de Natanael. Mas o pregador moveu-se com uma velocidade e força que desafiavam a natureza, pegando a lâmina entre suas mãos como se fosse um brinquedo de criança. A espada pulsava, sua energia impura crepitando contra a pele de Natanael. Mas ele se manteve firme, seus músculos se reesforçando enquanto ele tercia a lâmina das mãos de Malacor e a quebrava ao meio com a força que parecia além do humano. Malacor gritou, suas asas batendo furiosamente enquanto ele agarrava Natanael, suas garras arranhando seu casaco, mas o pregador não se intimidou. Pelo poder de Todo-Poderoso eu te expulso, gritou ele agarrando o anjo caído pela garganta com uma mão, seu aperto como uma morsa. Malacor se debateu, suas asas encharcadas de cor se agitando, mas a força de Natanael era inabalável. Ele jogou a criatura no chão, prendendo-a com o joelho, e pressionou sua Bíblia contra seu peito. Retorne ao abismo de onde veio, ordenou ele, sua voz subindo em oração fervorosa. Uma luz ofuscante interrompeu da Bíblia, envolvendo Malacor em um brilho que queimou sua escuridão. O anjo caído soltou um último grito angustiado, seu corpo se dissolvendo em cinzas e fumaça, deixando para trás uma mancha de terra queimada. A floresta ficou em silêncio, as estrelas reaparecendo como se os próprios céus suspirassem de alívio. Natanael se voltou para Elias, que ainda tremia atrás da tora, e ofereceu uma mão calejada. Você está salvo agora, amigo, disse ele, sua voz amolecendo. O Senhor cuida dos seus, mesmo nos lugares selvagens. Elias apertou sua mão, seu medo dando lugar à admiração. Quem é você? Perguntou ele, com sua voz rouca, reverendo Nathaniel Stone. Respondeu o pregador, seus olhos quentes apesar da batalha que acabara de travar. Eu vagueio por essas terras levando a palavra para aqueles que precisam, e lutando contra a escuridão quando ela surge. Aquela criatura era um anjo caído, expulso por desafiar o Criador. Mas a força do Senhor flui através de mim, e eu não deixarei que tal mal tome raízes. Ele ajudou Elias a se levantar, depois se virou para ir embora, seu casaco preto se misturando à noite. Mantenha a fé, amigo, chamou por cima do ombro antes de desaparecer na floresta. Elias sentou-se ao lado da fogueira reacendida, suas mãos ainda tremendo enquanto escrevia o resto de seu relato. Ao final do livro Razão, ele inclui um esboço do reverendo Nathaniel Stone, desenhado com as ferramentas rudimentares que possuía. Um homem alto com barba, uma cruz em volta do pescoço e uma Bíblia na mão. Sua expressão de resolução silenciosa. Abaixo do esboço, Elias escreveu: um homem de Deus mais forte do que qualquer um que eu conheci, que salvou minha vida das trevas. Michael Evans fechou o livro Razão, suas mãos tremendo levemente enquanto ele estudava o esboço do reverendo Nathaniel Stone. O rosto do homem era extremamente familiar. Ele vira aqueles mesmos olhos de aço, aquela mesma mandíbula barbada, em um pregador que o salvara de uma criatura monstruosa nas montanhas anos atrás. Embora o homem se chamasse Ezekiel Tate, Michael achou que era uma coincidência, quando outro guarda florestal lhe contou uma história semelhante no Oregon, onde um pregador chamado Jeremias Holt havia lutado contra um pé grande e violento.
Mas agora, lendo o relato de Elias Whitmore de 1799, Michael percebeu a verdade. Esse pregador, seja qual for seu nome, não era um homem comum. Ele era um guardião atemporal, abençoado com força divina, lutando contra a escuridão ao longo dos séculos. Michael colocou o livro Razão de volta na caixa, o esboço de Nathanael Stone cravado em sua memória. Lá fora, a chuva continuava a cair, mas a floresta parecia um pouco mais segura, sabendo que em algum lugar por ali, um pregador com força dos anjos ainda vigiava os lugares selvagens.